Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo de Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Você sabe qual que é o seu lugar em Deus? Você sabia que todos nós nascemos nesse mundo para viver para Deus? Todos nós. Todo domingo de manhã nós temos a nossa escola bíblica aqui, nós estamos estudando sobre o livro de Romanos. E nós temos ouvido isso. Nós nascemos nesse mundo totalmente fora de Deus. Toda pessoa que nasceu nesse mundo, nasceu fora de Deus. Mas pela sua imensa misericórdia, Ele nos alcançou. Te alcançou, me alcançou. Através de Jesus Cristo, Deus pegou a nossa vida e nos colocou em Deus. Nos salvou. Para que a gente volte ao princípio original. Você nasceu para viver para Deus. Fala para o teu irmão, olha para ele, fala: você nasceu para viver para Deus. Mas olha para mim. Mas mesmo em Deus, nós precisamos encontrar o nosso lugar. Nós temos um lugar onde que é bênção para nós, onde a gente se sente útil, a gente se sente realizado, a gente se sente em paz. Eu não estou falando de conquista, eu estou falando de ser conquistado por Deus, a ponto de você se sentir bem, enquanto você está vivo. Quando eu penso nisso, eu penso num instrumento musical. Pense comigo num instrumento musical. Imagine um instrumento que estiver tocando errado. Ou que ele está tocando numa banda errada. Porque tem isso. Tem instrumento que não se encaixa numa banda de rock. Imagine você colocar aquela tumba, né? Aquele instrumento grandão lá, tum, 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 né? Numa banda de rock, vai ficar errado. Imagine você sendo um instrumento, mas o teu estilo que você está tocando é errado. Ou não está se encaixando. Ou você está tocando no momento errado. Quando é o momento de parar, você começa. Quando é o momento de começar, você para. Imagine um instrumento musical assim. Você vai falar assim: o que está acontecendo? O nosso ouvido, por mais que a gente não entenda de música, e principalmente quem entende de música, percebe isso. Fala assim: opa, uma coisa está fora aqui. Mas pense comigo. O instrumento musical, ele é um instrumento lindo e ele foi feito para produzir música. Ele é um instrumento lindo e ele foi feito para tocar em um conjunto, em uma banda, um louvor. Ele foi feito, ele tem um estilo especial, o contrabaixo, o violão, o teclado, ele tem estilos especiais para produzir música. Ele faz um solo bonito. Olha. Faz um solo bonito. Ele tem uma harmonia que foi feita para tocar. Naquele momento, naquele lugar, naquela música, naquele instante. Então quando você percebe
que o instrumento não está produzindo aquilo, mas foi feito para produzir aquilo, você fala: o que está acontecendo? O que nós precisamos? A resposta do Espírito Santo para mim e para você nessa noite é: você é esse instrumento. Fala para o teu irmão: você é esse instrumento. Fala assim: você foi feito para produzir algo bonito, para viver algo bonito. Você tem um estilo especial. Fala para ele: você tem um estilo especial. Você veio nesse mundo, fala, porque esse mundo precisava de você. Você é único. Você já viu alguém igual a você? Não existe. Deus é tão perfeito que nem as suas digitais alguém consegue copiar. Você é perfeito, você é único na terra. Então, se você está aqui, é porque essa terra precisava de você. Mas o que é interessante é que talvez nós estejamos tocando errado. Talvez o teu som que você está vivendo hoje está fora de compasso. Talvez você esteja tocando no estilo errado. E nós precisamos descobrir o nosso lugar em Deus, para aquilo que nós fomos feitos, para você tocar bem, produzir o que você foi feito para produzir. Fala para o teu irmão: quando você produzir, entender, fala, o que você foi feito para fazer, você é o melhor naquilo. Porque você veio com todas as qualidades para fazer aquilo. Nosso maior exemplo disso é Jesus Cristo. Olha para mim. Jesus é Deus. Quem crê nisso, diga amém. Jesus é Deus. Jesus, Ele é o sumo sacerdote da nossa fé. Jesus, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus é o grande profeta. Jesus é o Messias. Perceba que eu estou citando diversas coisas que Ele é. Ele é Deus, Ele é sumo sacerdote, Ele é rei, Ele é o grande profeta, Ele é o Messias. Mas o próprio Jesus, antes de vir a essa terra, tinha que encontrar um lugar que foi preparado para Ele. Por que eu falo isso? O texto que nós lemos mostra exatamente Jesus se colocando no lugar dele. E nós precisamos aprender isso. Porque muitas vezes nós estamos andando com Deus, mas o que você está fazendo com Deus, você não foi chamado para fazer. O que você está vivendo em Deus, você não foi chamado para fazer, por isso você está sofrendo. Por isso você está procrastinando a palavra certa. Você está ali, remando, mas parece que o teu remo vai duas para trás e uma para frente. Porque você foi feito para aquilo que Deus chamou você para fazer. Você pode dizer amém? Jesus Cristo, quando Ele chegou na terra, presta atenção, Ele era Deus. Por que Ele não foi lá no meio do povo e disse assim: eu sou Deus? Mas não. Aí na tua Bíblia, no versículo 6, diz que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Por quê? Porque o lugar que Ele tinha preparado para estar, não era para Ele falar: eu sou Deus. Jesus, Ele era o sumo sacerdote. Por que Ele não foi lá no templo, na frente dos sacerdotes, e virou para os sacerdotes e falou assim: o meu lugar aqui é comandar vocês aqui? Mas não.
O versículo 7 diz assim aí: ele esvaziou-se de si mesmo e se colocou como servo. Jesus estava buscando o seu lugar. Ele era o rei dos reis. Por que ele não foi lá no palácio de Herodes, no palácio de Pôncio Pilatos, e falava assim: eu sou o rei desse lugar? Mas ele não fez isso. Versículo 7 diz que ele veio e se fez semelhante a homens simples que estavam ali. Jesus foi o grande profeta. Por que ele não subiu no monte e diz assim: gente, olha para mim, eu sou maior que Isaías, que Jeremias, que Daniel, eu sou o cara? Ele não fez isso. Versículo 8 diz, fala que ele se humilhou a si mesmo. Ele era o Messias. O próprio Satanás falou para ele se revelar. Colocou ele no pináculo do templo e falou: pula, porque está ordenado os anjos para te segurar. E se Jesus tivesse feito isso, meu irmão, ia ser uma festa em Jerusalém. Imagine Jesus pulando do templo e descendo que nem uma pomba, assim, ó, bem devagarzinho, parecendo aquele filme do Matrix. Vai descendo assim. Aquele povo ia olhar para cima e falou: o Messias chegou. Vamos fazer festa, vamos colocar a coroa na cabeça dele. Até o próprio diabo propôs isso para ele. Mas ele não fez isso. Ele era o Messias, mas versículo 9 diz assim: ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que Jesus fez? Ele achou o seu lugar, que estava preparado, anunciado pelos profetas desde antes da fundação do mundo. Ele se colocou no lugar dele. Jesus não funcionaria como Deus naquele momento. Jesus não funcionaria como sumo sacerdote naquele momento. Lembra comigo? Estava uma bagunça no templo. Ele poderia ter ido lá e organizasse tudo, mas ele entendeu que não era o momento. Ele não funcionaria como o rei dos reis para resolver o problema do império. Ele não funcionaria como o grande profeta para tirar a posição dos outros. Ele não funcionaria naquele momento como Messias, porque não era o momento do Messias. Tudo isso ele era, mas ele resolveu se colocar na posição, no lugar em Deus, que ele funcionaria. O lugar que ele devia funcionar era a cruz do Calvário. Ali na cruz, ele veio, achou o seu lugar e funcionou 100% por aquilo que ele veio chamado. Olha o versículo 9. Quando ele achou o seu lugar, ele ganhou uma posição não só na terra, como no céu. Versículo 9, olha na tua Bíblia, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão aonde? No céu. Isso não fala antes desse texto. O Velho Testamento não fala isso. Mas aqui, agora, que Jesus encontrou o seu lugar, o seu chamado para funcionar, os céus se dobram para Ele. Aqui diz que os joelhos se dobrarão nos céus, na terra e até no inferno. E toda língua confesse, toda língua nos céus, na terra, debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus encontrou o seu lugar e funcionou. Olha para o teu irmão e fala assim: qual é o teu lugar em Deus? Fala assim: qual é o teu lugar onde Deus te chamou para funcionar para a glória de Deus? Quando eu olho para o rostinho de vocês,
eu vejo que, salvo exceções, a grande maioria ainda não encontrou esse lugar. Você está procurando soluções para os seus problemas atuais. Posso te falar? Os seus problemas hoje é resultado de que você não achou lugar em Deus. Há um texto em Deuteronômio que diz assim: se vocês obedecerem os meus mandamentos e guardarem as minhas palavras, as minhas bênçãos te alcançarão. Sabe o que ele está dizendo? Em linguagem de hoje, quando você se colocar no lugar que Deus te chamou, no lugar que você funciona, no lugar onde que você tem paz e certeza que é aquilo, em Deus, meu irmão, você não precisa correr para as bênçãos, elas vão correr atrás de você, porque você está no lugar que Deus determinou. Por isso que sofremos. Estamos sofrendo, porque somos um Camaro com uma roda de Fusca. Estamos tentando apertar aquele parafuso, aquela chave, né, que você encaixa de lado e vai rodando, com uma chave de fenda. Nem corte no parafuso tem para você apertar. Mas estamos tentando. Estamos tentando ser felizes do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mas Deus nessa noite está te chamando para que isso mude na tua vida. Pastor, como é que muda isso? Eu não estou aqui para ensinar você, para te mostrar o teu lugar. Eu não tenho isso. O que eu posso falar é para você seguir alguns caminhos e você encontrar o teu lugar em Deus. Porque Deus está aqui para mostrar para você esse lugar. Ele quer que você encontre esse lugar. Meu irmão, por que você não está funcionando como você deveria? Pergunta a pessoa que está do teu lado: por que você não está funcionando como você deveria? O que ele respondeu? Pergunta de novo: por que você não está funcionando como deveria? O que ele respondeu? Eu sei o que ele respondeu. Ah, pastor, eu estou passando por lutas. O problema é meu marido, o problema é minha esposa. O problema é não tenho tempo. O problema é uma crise que eu estou passando, seja de enfermidade, ou seja financeira. E a gente nunca percebeu ainda e nunca parou para pensar, dizendo o seguinte: será que todas essas coisas que estão acontecendo é resultado que eu estou numa posição que Deus não me chamou? E eu deveria, em primeiro lugar, encontrar o meu lugar nele. Porque quando eu encontrar o meu lugar nele, as coisas se encaixam, se resolvem. O que eu estou fazendo da minha vida? O que você está fazendo da tua? Você nasceu para funcionar em Deus. Você nasceu para funcionar em Deus. Você nasceu para funcionar em Deus. Fala para o teu irmão: você nasceu para funcionar. Fala assim: para de ficar assim. Você nasceu para funcionar. Talvez a pergunta para você nessa noite, ou o teu coração está perguntando, é: como é que eu faço então? Eu quero mostrar para você nessa noite o exemplo de 5 pessoas muito simples que encontraram o seu lugar em Deus de uma forma muito simples, servindo.
Querido, ninguém encontra o lugar em Deus parado, resmungando, dobrando as suas mãos, mas servindo. Cutuca o teu irmão e fala assim: se você não estiver servindo, meu irmão, você não serve. Vai ficar aí, vazando óleo e o motor não funcionando. É um carro muito potente, bonito, poderoso, mas não sai do lugar, porque não está servindo, não quer servir. Sabe como é que nós somos? Esse carro. Sabe por que nós não andamos? Porque a rua está com buraco. Sabe por que nós não andamos? Porque o combustível está caro. Sabe por que nós não andamos? Para não estragar o pneu. Sabe por que nós não andamos? Para as pessoas não ficarem com inveja do meu carro. E pior, se eu tirar ele da garagem, o irmão vai pedir para ir no culto comigo. E aí, ele vai entrar e vai sujar o tapete do carro. É assim que nós somos. Eu estou dando um exemplo muito simples para mostrar para você que você nasceu para servir, mas você não está servindo, porque você está fazendo no lugar e no jeito errado. Dá um sorriso bem bonito para o teu irmão, sorriso Colgate. Fala para ele assim: como é que você está bonito nessa noite? E fala para ele: você nasceu para servir. E fala: todos os teus argumentos que têm impedido isso, são os grandes responsáveis de impedir você de encontrar um lugar em Deus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero mostrar nessa noite 5 pessoas muito simples que serviram e encontraram o seu lugar em Deus. Quando eu falo entrar no lugar em Deus, eu não estou falando de fama, dinheiro, nem tampouco estrelado. Eu estou falando de paz, de alegria, de realização, de sentir Deus com você em qualquer momento. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 6. A primeira pessoa que eu quero mostrar para você é um rapaz. Um rapaz que aparece na Bíblia só aqui. Mas um rapaz que foi extremamente abençoado, porque serviu e encontrou o seu lugar. João capítulo 6, versículo 9 diz assim: aqui está um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? A primeira coisa que você precisa aprender, que Deus está falando com você nessa noite, é que quando eu sirvo para suprir necessidades, eu tenho grande chance de encontrar o meu lugar em Deus. Se você serve para não suprir necessidades, se você não vê necessidades para se ajudar, se você não tem a capacidade de sentir a necessidade de ajudar, por menor que seja a ajuda, você não vai encontrar o teu lugar em Deus. Sabe, fazer como todos fazem, e do modo que todo mundo faz, isso não é encontrar um lugar em Deus. Todo mundo faz. Sabe, aquele jovem tinha mais de 6.000 pessoas ali. Como diz André, o que é isso para 6.000 pessoas? Mas aquele rapazinho chegou ali onde Jesus estava, vendo a necessidade. Talvez falou por aquele discípulo: Senhor,
eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Se puder ajudar. O interessante é que para todos os que estão em volta, os grandes apóstolos, os grandes homens de Deus, aquilo não era nada. Mas para Jesus, ele catou aquilo e alimentou uma multidão de mais de 6.000 pessoas. Porque um jovem, na sua simplicidade, sentiu que podia servir a necessidade daquele momento. O que você está fazendo para ajudar os outros? Olha para o teu irmão e fala: o que você está fazendo para ajudar as pessoas? Não para receber algo em troca, nem para receber um obrigado, nem para receber um obrigado por você ter feito isso, não. Ajudar sem receber nada em troca. Ajudar porque encontrou ali uma necessidade. O que você está fazendo? Está sem tempo? Não tem dinheiro? Eu quero dizer para você que você não precisa de dinheiro para ajudar as pessoas. Sabe? Fazer quando posso, como quero, como eu acredito, do jeito que eu quero, com as pessoas que eu quero, isso não é encontrar o meu lugar em Deus. Aí talvez você fale assim: o que eu faço então? Quando Deus precisa, seja o primeiro a dizer: eis-me aqui. Esse rapaz nos ensina que eu preciso servir as necessidades para encontrar o meu lugar em Deus. Fala comigo assim: eu tenho sido muito egoísta, tenho pensado mais em mim, não tenho tirado meus pés do lugar. Eu preciso e posso ajudar pessoas. Você pode dizer amém? Esse é um caminho de encontrar o lugar em Deus. Abra a tua Bíblia em João capítulo 19. Agora eu quero mostrar para você o que João, o discípulo, nos ensina. O que esse rapaz encontrou um lugar em Deus. João capítulo 19, versículo 26 e 27. João capítulo 19, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, todos os discípulos. É assim que está o texto? Sim ou não? Sim ou não? Quando Jesus viu ali sua mãe, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: eis aí o teu filho. E ao discípulo: eis aí a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Sabe a segunda coisa que eu aprendo? É que quando eu decido estar disponível, quando ninguém está disponível, eu tenho uma grande chance de encontrar o meu lugar em Deus. Sabe, quando você aparece, quando todo mundo aparece, não é encontrar um lugar em Deus. Todo mundo aparece naquela hora, você também. Eu quero ver você aparecer quando ninguém apareceu. Quando você cumpre o que foi pedido para você, e não vai além disso, isso não é encontrar um lugar em Deus. Todo mundo cumpre as coisas que se pede, a grande maioria. Mas se você cumpre além disso, todo mundo saiu fora. Pedro sumiu, Tiago sumiu, todos os discípulos sumiram. Mas tinha uma mulher que, independente de que ali estava o Messias, ali estava aquele menino que ela amamentou, que ela cuidou, que ela passou a noite em claro. Era uma mãe que estava ali, vendo o filho dela morrer. Mas quando todo mundo desapareceu, apareceu João. E ficou ali do lado dela. Não falou nada, mas ficou ali. Sabe, meu irmão,
Às vezes você tem que ficar perto de uma pessoa, ou chegar num lugar, num momento, onde ninguém apareceu, todo mundo sumiu. Às vezes você não precisa falar nada, se você está ali, você tem a grande chance de encontrar o teu lugar em Deus. Talvez você fale assim, o que eu faço então? Quando eu faço por amor, e não por talento, eu encontro meu lugar em Deus. Fala para o teu irmão, todo mundo sumiu, você vai continuar sumindo junto? Todo mundo deu de mão, fala. Todo mundo cruzou o braço, você vai continuar fazendo também? A voz do povo não é a voz de Deus. Quando é que você vai surpreender Deus? Outro dia o pastor Jorge falou uma coisa interessante para mim, em nossa reunião. Marcamos uma reunião de oração e falamos assim: igreja, vamos estar orando na reunião de oração. E falei: Jorge, vai lá, coordena o negócio. Amém. Sabe quem que veio orar? Sabe quem que veio orar, igreja? O pastor Jorge. Os outros não tinham tempo. Compromisso demais. Olha para o teu irmão e fala assim: por isso que você está sofrendo. Fala para ele, por isso que você está sofrendo. Você some quando todo mundo some. Você deveria aparecer quando ninguém quer aparecer. Quem está entendendo, diga amém. Abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Estamos terminando. A terceira pessoa que Deus quer nos ensinar a achar um lugar em Deus chama-se Maria Madalena. Diz assim no versículo 10 do capítulo 20, olha aí na tua Bíblia. Os discípulos voltaram para casa. Para onde foram os discípulos? Para casa. Uhul! Glória. Cansado, sobrecarregado, triste, amargurado. Vou para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. E a continuação do texto vocês conhecem. Ela teve uma visão de anjos que disse: por que choras? Jesus não está aqui, Ele ressuscitou. Depois ela vira para trás e vê Jesus. Sabe o que eu aprendo com essa moça? Que quando nós permanecemos, quando todos vão embora, você tem uma grande chance de encontrar o teu lugar em Deus. Os grandes apóstolos foram embora. Realmente acreditaram, Jesus morreu. Mas aquela moça permaneceu. Quando todos foram embora, ela ficou. Ela foi a primeira. E isso, olha para mim, ninguém vai mudar na história. Ela foi a primeira. Aquela mulher, a primeira a receber a mensagem do céu. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Por quê? Porque todos foram embora, mas ela não. Sabe, meu querido, fazer a diferença não são aqueles que fazem bem o seu dom e o seu chamado, mas é aqueles que vão além do seu dom e do seu chamado. Quem tem ministério na igreja, levanta a mão. Bem alto. Quem tem ministério na igreja, levanta a mão. Qual foi a última vez que você perguntou para um ministério do teu irmão se está precisando alguma coisa do teu ministério? Quando você permaneceu, quando todos foram embora, você tem uma grande chance de encontrar isso. Você vai perguntar assim: o que eu faço então? Decida fazer
para Ele quando ninguém quer fazer. Quando ninguém aparecer para fazer, seja você que faça. Isso significa que você vai ser o primeiro a receber, assim como Maria Madalena, aquilo que os céus quer derramar naquele momento. Você percebeu quanta coisa aqueles discípulos perderam porque foram embora? Quantas coisas você tem perdido porque você não permanece? Abre a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. A última coisa. Penúltima. Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Aqui tem um rapaz chamado Barnabé. O nome dele era José. Olha como ele nos ensina a achar um lugar em Deus. José, versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa consolador. Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos. Presta atenção. Jerusalém estava passando fome. Os discípulos estavam passando fome. Estava tendo muita escassez. Mas esse rapaz tinha um campo. Sabe o que eu aprendo com ele? Quando eu dou para Deus o que realmente me custa, eu tenho a grande chance de encontrar um lugar em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está servindo a Deus, isso está te custando alguma coisa? Porque se não tiver, mude hoje. Sabe, eu preciso fazer algo que me custa. O amor de Deus precisa me cobrar. Eu preciso ser constrangido em fazer algo para Deus. Isso tem que me custar. Aquele jovem, esse homem Barnabé, olhou para a necessidade e falou assim: para que eu vou ficar com isso? Aquilo custou para ele. Porque o amor cobrou dentro dele. Se você serve a Deus só nas suas horas vagas, se você oferece a Deus só as coisas simples tua, isso não é encontrar um lugar em Deus. Fala para o teu irmão: tem que custar, meu irmão. Tem que pagar preço, meu irmão. Fala. Você tem que suar sim. Tem que doer. Tem que se esforçar. Tem que chegar no final do dia cansado. E dizer no final: glória a Deus, eu fiz tudo isso para Deus. Você tem a grande chance de encontrar o seu lugar em Deus. E para terminar, abra lá em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Talvez agora você é uma pessoa que vai ouvir isso e vai se surpreender. Talvez você é um profissional liberal, tem uma empresa, ou você é um profissional liberal, tem um bom trabalho. Eu quero falar justamente de um homem que é um profissional liberal. Tinha um excelente trabalho. Ele era médico. O nome dele era Lucas. O que esse cara nos ensina a ter um lugar em Deus? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Paulo diz assim: só Lucas está comigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu abro mão das minhas escolhas e passo a servir a dele, eu encontro um lugar em Deus. Ninguém é obrigado a servir a Deus.
Fala para o teu irmão, você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado nem a fazer nada na igreja, fala. Você não é obrigado. Mas o que é interessante nesse texto é que chega um dia que Jesus virou para os discípulos e falaram assim: vocês também não querem ir embora? Pedro falou assim: como é que a gente pode ir embora? Mas presta atenção. Aleluia. Quando os olhos de Lucas olharam para aquela cela, presta atenção, Jesus não estava ali, mas Paulo estava. Jesus estava em Paulo. Lucas não pensou duas vezes e ficou ali, abrindo mão da sua própria profissão. Se você não aprender a servir o Deus que está nas pessoas, você não vai encontrar um lugar em Deus. Há pessoas que você vai ter que ser como Lucas. Jesus não vai estar ali. Jesus vai estar na vida daquela pessoa. O pior crente é aquele que diz assim: eu não honro ninguém, eu não sirvo ninguém, eu não ando com ninguém, eu só faço isso com Jesus. Esse é o pior dos crentes. Posso te falar uma coisa? Jesus não vai vir aqui para fazer você olhar para Ele e falar: eu só sirvo você. Sabe essa pessoa que está do teu lado aí? Olha para ela. Jesus está na vida dela. Se você não aprender a servir, a ajudar, a honrar o Jesus que está na vida dessa pessoa, você não vai encontrar um lugar em Deus. Eu quero terminar nessa noite dizendo para você que você precisa ser que nem aqueles rapaz dos 5 pães e 2 peixinhos, como João discípulo, como a Maria Madalena, como o Barnabé e como esse Lucas. Sirva. Sirva como quando ninguém quer servir. Sirva pessoas. Ofereça o seu melhor quando ninguém quer oferecer. Faça como Jesus, como você gostaria que Jesus fizesse. Hoje de manhã na EDB, eu fiz uma pergunta para os alunos que estavam aqui. Resuma em uma frase o Evangelho de Jesus. E as pessoas falaram um monte de coisa. Poder de Deus, salvação, perdão. Mas isso não é. Para você resumir em uma frase o Evangelho de Jesus, você teria que dizer assim: assim como Ele fez com você, faça com o teu próximo. Esse é o Evangelho. Quer encontrar o teu lugar em Deus? Eu vou falar uma coisa que é chocante aqui. Quer encontrar o seu lugar em Deus? Por favor, crente, desça do céu, desça da nuvem, pisa nessa terra e viva o que Jesus fez por você, fazendo para as pessoas. Você vai ter uma grande chance de encontrar o teu lugar em Deus. Sabe por que o diabo não mais precisa tirar as pessoas da igreja? O diabo não quer mais isso. O diabo quer apenas ocupar o teu tempo. Enquanto você estiver preocupado com os seus problemas, cheio de preocupação com as suas dificuldades, você não vai ter tempo de pensar em fazer para os outros. Pensa bem no teu dia a dia. Quanto você tirou do teu dia para fazer para os outros o que Jesus fez por você?
Fique em pé em nome de Jesus.